Pelo menos 4 países da OTAN estão por trás da controversa ofensiva ucraniana na região russa de Kursk. O plano deles foi pouco abordado pela mídia internacional. Neste vídeo você vai ver os detalhes do que está por trás da ofensiva ucraniana em Kursk, qual o objetivo principal e por que é errado dizer que os ucranianos estão tendo sucesso, apesar das suas declarações midiáticas. Западные элиты находятся в такой определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя, на фронте полностью перешла вооруженным силам Российской Федерации. И это происходит после того, как в течение практически 1,5 лет западные политики, то поодиночке или хором, бубнили о так называемом стратегическом поражении России на поле боя. При этом западные страны не готовы к поиску компромиссного решения в отношении урегулирования этого конфликта. Ainda em maio deste ano, o diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin, havia dito que os países ocidentais não estavam prontos para alcançar uma solução de compromisso para solucionar de uma vez o conflito na Ucrânia. Em outras palavras, desde o progresso considerável das tropas russas percebido a partir de dezembro de 2023 e a consequência perda de dezenas de cidades e vilarejos na região de Donbass, pela Ucrânia, o Ocidente teve urgência em achar alguma forma para parar os russos no campo de batalha, ou pelo menos dificultar ainda mais as coisas para o exército russo e forçar o Kremlin a uma paz que não atende às suas exigências. Depois do fracasso da cúpula de paz para a Ucrânia, realizada na Suíça, que não contou com a participação expressiva de praticamente ninguém, viu-se que o mundo não estava disposto a pressionar a Rússia a aceitar os termos de Zelensky para uma paz, e aí veio a necessidade de uma solução militar. No dia 6 de agosto, os ucranianos iniciaram uma ofensiva com a participação de várias unidades militares contra a região russa de Kursk. Com o tempo, eles introduziram mais soldados no território russo. De início, muitas foram as suposições de qual seria o objetivo estratégico de Kiev. Mas a versão que mais ganhou notoriedade é de que os ucranianos estavam querendo obter mais vantagens em uma possível futura mesa de negociações. Em outras palavras, a hipótese seria de que os ucranianos tentariam propor a devolução dos poucos vilarejos que tomaram em Kursk para receber em troca tudo que os russos conquistaram no campo de batalha desde 2022. Só que, se pararmos para olhar para o quadro, há só uma verdade por trás disso. Os ucranianos e seus parceiros tentam, de alguma forma, parar os russos depois dos avanços em Donbass, que poderão levar a outros futuros avanços pelo território da Ucrânia, marcando um colapso total de seu exército e uma derrota completa de todo o apoio dado para a Ucrânia desde 2022. Não podendo suportar mais uma derrota depois de 20 anos de luta no Afeganistão contra o Talibã e a consequente saída vergonhosa do país em 2021, seguida pelo retorno do grupo islâmico ao poder no Afeganistão, uma derrota na Ucrânia seria mais um baita golpe contra a OTAN. Mas para solucionar o conflito de forma vantajosa, era preciso convencer o público de que os russos estão saindo do conflito em desvantagem. Uma invasão ao território russo pareceu ser o plano perfeito. E nos primeiros dias, isso foi um alarde na imprensa internacional. Enquanto esta publicava notícias de que os ucranianos fizeram o impensável, Kiev começou a aumentar a lista de suas conquistas com manipulações, como mostrei para vocês nos últimos dias. Só que a Ucrânia começou a perder muitos soldados, rendidos, feridos ou mortos. Suas colunas de blindados começaram a ser destruídas aos montes. Os russos não só pararam o avanço ucraniano, como começaram a retomar território antes perdido. Os ucranianos fizeram uma nova aposta: disseminar no território da região de Kursk pequenos grupos de sabotagem compostos entre 10 e 12 soldados. Escondidos nas matas, achar tais grupos é uma tarefa difícil. Para acobertar o verdadeiro cenário, Kiev começou a dizer que controla uma área muito maior do que aquela onde realmente seus soldados estão. Ataques contra alvos civis foram mais usados para manter o ritmo midiático de sua ofensiva. Até porque, estando nós em ano de eleição nos Estados Unidos, o esforço de guerra norte-americano na Ucrânia tem que mostrar algum resultado para Biden conseguir maior apoio à sua vice, Kamala Harris, a candidata a presidente pelos democratas. Na Europa, o objetivo era motivar mais gente a ir lutar pela Ucrânia. Isso porque milhares dos chamados voluntários já perderam suas vidas e muita gente já não acha uma boa ideia ir para a frente e lutar contra os russos. E aí, começaram a surgir os relatos dos prisioneiros украиняnos. В Курск зашли потому, что, тут везде обосрались, собрали, ударный кулак хороший. Конечно, легко зайти таким кулаком, продвинуться там на 30 километров вперед, ну и дальше что? Насколько сейчас уже отступили? В хуль пошли. Что мне зашли в Курскую область, там бабушки, дедушки сидят себе спокойно, идите туда, захватывайте ее. А это все было для того, чтобы показать Европе и Америке, ну смотрите, мы-то тигры. Відтоді вони там катаються, їх довбойові, а цей турецький по трасі наші техніки, наших трупів. Я відповідаю, я проходив трасу 3 дня, я там перекурив. Наших
90% людей загибших. В тот день, когда нашу колонну разбили, я из своего БТРа выходил уже последний, получается. Потому что когда я выскочил, ни возле БТРа, ни рядом никого уже я не заметил. Ну, я, в принципе, там и упал сразу возле него, в ложбинке такой, на обочине. Полежал несколько минут, отдышался и, приподняв голову, я увидел, что рядом лес. И я пополз туда. Я дополз до леса, заполз в ближайшие кусты, и там я отлежался полдня и всю ночь. При мне автомата не було, автомат був, залишився в БТРі, но він так і згорів. Було нас товаришів 9 чоловік. Сказали відступати, ми з 3 відступили. Я один від них загубився при пораненні, а вони десь втекли, не знаю куди. Пішов на позиції, в групі 9 чоловік, був скид з дрона, 5 в тому числі і мене було поранено. Хотіли відійти назад, була перша така команда не відходити, але пізніше почули, що безвихідь, сказали відходити. Вертався назад за підтримкою, щоб хлопців повитягувати. Вже не було наших хлопців і змушений був здатися в полон. Попав у полон, був обстріл, штурмували посадку. У нас на позиції було 4 чоловіка. 2 чоловік, не знаю, ранені. Один втік, і я ранений не змог утекти. Началось утро, я здався. Mas antes da operação, o Reino Unido, Alemanha, Polônia e Estados Unidos tiveram uma participação crucial no preparado de toda a ofensiva. A primeira evidência disso é que boa parte dos soldados das unidades ucranianas envolvidas na ofensiva foram treinados em centros no Reino Unido e na Alemanha. Segundo Moscou, os conselheiros da OTAN prestam ajuda no gerenciamento às tropas que entram na Rússia. Do espaço, satélites militares da aliança também fazem imagens de onde estão as tropas russas e informam em tempo real a coalizão de países que apoiam Kiev sobre o teatro de operações. As forças armadas da Ucrânia atacaram a região de Kursk na manhã de 6 de agosto. Agora, os russos estão lutando contra os grupos ucranianos que ainda atuam na região. Para isso, aviação, artilharia e grupos mecanizados estão em uma luta de 24 horas por dia contra os ucranianos que ainda estão no território. Embora eles tenham perdido a iniciativa, a presença deles é uma ameaça real para a Rússia. Logo depois, as autoridades dos países da OTAN começaram a negar terem ciência ou participação na ofensiva ucraniana. Porém, os Estados Unidos não negaram manterem conversas com a Ucrânia sobre a situação na região de Kursk. A operação na região de Kursk foi complexa e necessitou de meios que a Ucrânia não possui, como a já referida ajuda dos satélites. O objetivo de conseguir uma melhor posição na mesa das negociações seria um cálculo do Ocidente, mas muito arriscado e, como se mostra, errado. Como mostrei no vídeo publicado em 21 de agosto, a ofensiva em Kursk não parou os russos em Donbass. Também não cessou os ataques deles aos aeródromos ucranianos. E o pior de tudo é que Moscou já disse que não vai mais aceitar negociações com a Ucrânia depois da ofensiva na região de Kursk. Вопрос, видимо, они оставляют вообще без ответа. А кто с ними после этого вообще будет договариваться? После тех бесчинств, того террора, который они устраивают в отношении мирных жителей, гражданского населения, гражданской инфраструктуры и мирных объектов. Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори, я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством, априори аннулирует возможность каких-либо переговоров. Qualquer tentativa ucraniana de influenciar as negociações pelo campo de batalha seria o mesmo que Kiev tentar forçar os russos a aceitarem novas condições para a paz. Mas o Kremlin resiste e é firme em suas intenções. Como será que essa história terminará?